favor, abra a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 9. Vou falar para você hoje sobre a transferência da unção. Como é possível transferir a unção? Escute. Acharam aí? Está escrito assim: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, e entra. E faze que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma a almotilia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade. O profeta Eliseu, grande homem de Deus, sucessor de Elias, que já recebeu a unção dobrada. Por isso que ele pediu para Elias, quando Elias estava para subir ao céu, Eliseu falou assim: antes de você partir, eu quero que me dê a unção dobrada do teu espírito na minha vida. E ele recebeu. Quer dizer que ali já houve uma transferência de unção para Eliseu. Agora olha o que Eliseu faz. Ele chama um rapaz, aprendiz de profeta, e ele transfere para este rapaz uma unção, uma autoridade, para falar inclusive em nome do Senhor, para ungir um rei, e para profetizar e acontecer do jeito que ele vai falar. E ele era só um rapaz, um jovem profeta. Por isso que eu vou reler só o versículo 4. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Qual é o nome desse rapaz? Qual é o nome desse jovem profeta? Eu não sei, nem você sabe. E nem a Bíblia falou. É um anônimo que de repente recebeu uma unção poderosa. Recebeu uma autoridade extraordinária. Você que está aqui comigo hoje, preste atenção. Você é aprendiz de profeta. E nós vamos transferir hoje para você uma unção, uma autoridade extraordinária. Nós vamos falar e vai se cumprir se você acreditar. Porque o rapaz acreditou e foi. Então eu vou ler o versículo 4. E você repete em seguida, vamos lá. Foi, em alto, Rio de Janeiro. Foi, pois o rapaz, o jovem profeta, o jovem profeta, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Amém? Coisa extraordinária, né? Fora de série. Ele tomou posse. Você gostaria de tomar posse desta unção? Você gostaria de tomar posse desta palavra? Pastor João Ribeiro, eu gostaria de ter a mesma unção que está na tua vida e que está na vida do pastor Neilton Rocha. Quem gostaria de receber a transferência desta unção? Hoje você vai receber em nome de Jesus. Hoje nós vamos passar isso para você. Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para esta palavra.
Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude e dá glória. Diga glória, glória, glória ao teu nome. Diga para Deus, eu quero esta unção. Diga, vai orando e vai falando. Eu quero a transferência da unção. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Glorifique a Deus conosco. Aplaude e dá glória. Você também quer esta unção? Então diga, eu quero a transferência da unção. Oh glória, aplaude e dá glória. Pai querido, o Senhor Jesus disse, o que de graça recebestes, de graça dai. Hoje nós vamos querer fazer a transferência da unção. Queremos que o Senhor venha agora com teu Espírito e use a boca do pregador para transferir a tua palavra para o povo. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Deixa eu dar rápidas pinceladas para você entender este quadro. Tanto o profeta Elias como Eliseu viveram no tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Este casal era endemoninhado. A rainha Jezabel, ela era filha do rei de Sidom, e ela se casou com Acabe. Acabe era o rei de Israel e ele casou-se com Jezabel para fazer uma aliança político-militar mesmo. Foi um acordo. Mas Acabe, que já era uma pessoa fraca de cabeça, ligou a sua alma com uma pessoa das trevas, porque Jezabel era feiticeira e adorava falsos deuses. E Jezabel, ela vai assumir o controle da vida do marido. Ela vai fazer com que Baal, que quer dizer Senhor, mas era representado por um ídolo, seja igualmente adorado em Israel como o Senhor, que não é representado por ídolo algum. E Acabe, um rei fraco, atende os gostos da sua esposa, que é idólatra, e essa mulher acaba perseguindo os profetas do Senhor, que não tem ídolo, e ela acaba multiplicando os seus próprios profetas, os profetas de Baal que acreditam em ídolo. E tudo isso vai levando Israel para a ruína espiritual. Deus está muito aborrecido com Acabe e com Jezabel. E eles são maus. Aí o Acabe, ele olha assim no terreno vizinho, tinha uma propriedade vizinha da casa dele. A propriedade vizinha pertencia a um homem chamado Nabote. E Acabe falou, se eu juntasse as minhas terras com as terras de Nabote, eu iria ficar dono inclusive das vinhas de Nabote. E a minha propriedade seria muito mais valiosa. Eu vou lá negociar com Nabote. Só que o Nabote não quis vender para o rei de Israel a sua propriedade. E o Acabe voltou chateado para casa. A esposa dele, quando o viu chateado e ficou sabendo o motivo, falou, você é rei ou não? Você manda ou não manda? Deixe comigo que eu vou resolver tudo. Essa mulher contratou 2 testemunhas falsas para dizerem que Nabote tinha blasfemado do Senhor, que não tem ídolos, porque ele acreditava no Senhor verdadeiro. Ela arrumou 2 testemunhas falsas para dizer que Nabote blasfemou do Senhor verdadeiro e que blasfemou também do rei. E Nabote foi levado para fora da cidade e morreu apedrejado. E Jezabel armou essa cilada para que Nabote morrendo, a propriedade ficasse livre. Só que Nabote tinha filhos também. O que a má rainha Jezabel fez? Matou inclusive os filhos de Nabote no terreno que era de Nabote. O sangue dos filhos de Nabote escorreram nas vinhas do pai. Aí a Jezabel chegou para o Acabe e falou assim, tudo resolvido, pode tomar posse da propriedade, viu? Resolvi, e aparentemente tudo legalmente, né? Nada foi feito escondido, tudo foi feito ali como se Nabote tivesse praticado um crime, mas era uma falsa acusação.
Só que Deus viu tudo isso. E Deus, que já estava pelas tampas com Acabe e com Jezabel, Deus mandou o profeta Elias falar com o rei Acabe, dizendo assim: olha aqui, no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, o teu sangue também vai ser lambido. E no mesmo terreno onde os filhos de Nabote tiveram sangue derramado, também a tua descendência vai ter o sangue derramado. E Elias foi muito perseguido, porque ele era usado por Deus para falar desta maneira. A Jezabel ficou furiosa com Elias e prometeu matá-lo. Foi aí que Elias realmente fugiu, foi lá para o deserto do Sinai, se escondeu numa caverna no Monte Horebe. Deus apareceu para ele, falou com ele, e foi ali que Deus deu uma ordem para Elias, antes de subir aos céus, antes de partir da terra, transferir a unção que ele tinha para outra pessoa. Então quero que você vá comigo aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, nós vamos ler versículo 15. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 15. Deus falando com Elias. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Quer dizer, Deus falou para ele: sai daqui do Monte Horebe, vai lá para Damasco, vai para a Síria, no norte de Israel. Vai lá e unge Hazael ou Hazael como rei da Síria. Ó, transferindo a unção. Unge Hazael. Deus mandou ungí-lo como rei, para receber a autoridade, a unção da autoridade. Versículo 16. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. Só que Israel já tinha um rei, que era o Acabe. E Deus está falando: você vai ungir o Jeú como novo rei de Israel. Transferência de poder, olha aí, ó. Transferência por ordem de Deus. Continua no versículo 16, no meio. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Transferência da unção de profeta. Ungirás Eliseu como profeta no teu lugar. Uma transferência de unção. E olha o que Deus disse que iria acontecer ali. Por que Elias tinha que ungir aquelas 3 pessoas? Deus diz assim no versículo 17: e há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Então Deus está falando: você vai ungir Hazael, rei da Síria, e ele em guerra com Israel, ele vai matar muitos. Mas quem conseguir escapar da vingança que eu vou fazer usando o rei da Síria, então Jeú vai usar a espada e vai executar a minha justiça. Quem escapar de Hazael, Jeú vai fazer justiça com a sua espada. E quem conseguir escapar de Jeú e sobreviver, o Eliseu vai fazer justiça. Falou isso para Elias ali. E Elias vai e unge Eliseu como profeta no seu lugar. Ele unge primeiramente aqui, ó. Ele unge como Eliseu como profeta em seu lugar. Ele foi até lá, encontrou Eliseu e ungiu. Interessante isso. Interessante. Ele deve ter ido na Síria também e fez a unção lá de Hazael como rei. Mas em momento nenhum Elias foi e ungiu Jeú. Em momento nenhum Elias foi procurar o Jeú, que era capitão do exército do rei Acabe. Era o principal capitão, entre tantos capitães,
Ele era o principal capitão do exército do rei Acabe. Em nenhum momento Elias foi lá para ungir Jeú. Quando que isso aconteceu? Naquele dia em que Eliseu chamou um jovem profeta, um rapaz, e falou assim para ele: pega sua almotilia de azeite, né? Almotolia, é isso mesmo, tá aqui, vamos ver? Pega a tua almotolia de azeite na tua mão. A almotolia é um recipiente mais ou menos assim, em formato cônico, pequeno, feito de folhas e que tem óleo dentro. Parece aquelas bisnaguinhas para lubrificar, tem um bico fininho. Vai ungir o Jeú. Foi nessa hora que o Jeú foi ungido. E não foi o Elias que o ungiu, e nem tampouco foi o Eliseu que ungiu o Jeú. E sim, o rapaz que recebeu a missão, pegou a sua botijinha de azeite e foi. Agora vamos ler o que aconteceu. Eu estou de volta no segundo livro de Reis, capítulo 9. Vamos reler o versículo 4 e ir em diante. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Essa palavra é boa, né? Eu estou que nem aquele aprendiz de profeta. Estou entrando aqui com a minha botijinha de azeite. Tem muita gente aqui, aí eu digo: Deus tem uma palavra para ti. Aí alguém pergunta: para quem? E a palavra está respondendo: é contigo mesmo. É com quem receber. É com quem está interessado. Aí, aquele jovem profeta, aquele rapaz, ele sai, olha só, vai numa câmara interior, e ele pega do azeite e unge Jeú. Ele unge Jeú. Mas quem tinha recebido essa ordem foi Elias, lá no Monte Horebe. E quem era o sucessor de Elias era Eliseu. Então, Eliseu deveria estar naquele momento derramando azeite sobre Jeú. Mas Eliseu também não foi. O que ele fez, igreja? Ele transferiu a unção. O poder de ungir. Às vezes eu estou ungindo o povo, que nem hoje de manhã aqui, e também nas outras igrejas da Paz e Vida, e vem aquela fila em cima de mim, né? Todo mundo fica na minha fila. E eu fico, né, com aquela fila enorme que não acaba nunca. Todo mundo quer que eu unja. Só que deixa eu dizer isso para vocês. Todos os pastores aqui da Paz e Vida têm a mesma unção que eu tenho. A unção que Deus colocou sobre mim está sobre a vida do pastor Neilton Rocha também, e nos demais pastores e nos demais obreiros desta igreja. Então, com quem é a palavra? Contigo mesmo. Com quem que a palavra está falando? É contigo mesmo. Agora veja aqui, ó, versículo 6. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. Ó, falando em nome de Deus, um jovem profeta, um rapaz. Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto encerrado como livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães, olha o que esse rapaz profetiza. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Israel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu.
um jovem profeta anônimo, falando em nome do Senhor, profetizou que a má rainha Jezabel, tão poderosa a ponto de ameaçar Elias e Elias ter medo dela, um anônimo vai e dá uma sentença para ela, porque ele estava com a unção transferida, falava com autoridade, não era mais um jovem rapaz ou um jovem profeta, era ali um profeta de Deus, uma pessoa com autoridade espiritual. E ele diz que a rainha Jezabel, que ameaçou Elias, que fez Elias fugir, ele que não é nada nem ninguém, ele profetiza que os cães vão comer a carne dela e não haverá quem a enterre, ela não vai ter nem um sepultamento. Que autoridade, hein? E olha o que acontece na sequência. O profeta jovem corre obedecendo a instrução, porque o profeta Eliseu falou, faz isso e sai correndo dali. Aí ele sai correndo. Aí o Jeú volta para aquela reunião onde só tinha capitães. E os capitães olham para ele e falam assim, que maluco, hein? Que louco, né? Que louco! O que foi que aquele louco te falou? Você vê, eles consideram o profeta um louco. Zombam. O que aquele louco te disse? Aí o Jeú, para não entrar em detalhes, para não contar nada, falou assim, vocês não estão vendo? É isso mesmo que vocês disseram. Quer dizer, o cara é louco, né? O Jeú quis cortar o assunto. Mas aí os outros capitães dizem o seguinte para Jeú, versículo 12. Mas eles disseram, é mentira. Agora fazem-nos saber. E disse, assim me falou dizendo, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Versículo 13 diz, então os capitães, todos aqueles que diziam que o profeta era louco, então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele no mais alto degrau e tocaram a buzina e disseram, Jeú reina. O que quer dizer isso? Que ao mesmo tempo que eles diziam que aquele jovem profeta era um maluco, beleza, era louco, na mesma hora veio o temor de Deus quando foi dito o que aquele jovem profeta foi fazer. E eles reconheceram a autoridade espiritual daquele profeta anônimo que ninguém sabe quem era. Eles reconheceram na mesma hora e começaram a dizer, Jeú reina. Mas tinha o rei Acabe ali, né? Tinha o filho do rei Acabe, na verdade. O filho do rei Acabe é que estava governando. Então, eles reconheceram a autoridade daquele jovem profeta e proclamaram que Jeú era o novo rei de Israel. Agora veja o que acontece. Quando Deus disse para Elias, vai e unge Azael, rei da Síria. O que escapar da espada do rei da Síria, o Jeú o matará. E houve uma guerra do rei de Israel contra o rei da Síria, e o rei de Israel conseguiu escapar, mas escapou ferido. E ele estava se tratando, se cuidando. Aí o Jeú, ungido com autoridade, recebendo a missão de Deus, com aquela unção transferida, ele que era só um capitão e agora se tornou rei, ele procura o rei Jorão, que era o filho de Acabe, e o rei Jorão, quando vê que vai haver ali uma rebelião, ele foge. Jeú pega o seu arco e atira uma flecha na direção do Jorão, filho de Acabe, que está fugindo. E a flecha vai e atravessa justamente o coração, pelas costelas, atravessa o coração do filho de Acabe, o rei Jorão, e ele cai morto. Aonde que ele cai morto, igreja? No terreno que era de Nabote, onde os filhos de Nabote tiveram o sangue derramado por Jezabel. Agora também um filho dela está ali,
um filho de Acabe está tendo sangue derramado no mesmo terreno, a profecia se cumprindo. Escapou da espada do rei da Síria, mas não escapou da justiça feita através de Jeú. Foi isso que Deus disse para Elias lá no Monte Horebe. E quem está executando essa justiça agora? Eliseu. Eliseu está executando essa justiça, mas através de um profeta desconhecido, na transferência de unção, na transferência da autoridade. Aí o Jeú, ele marcha em direção à casa de Jezabel, a poderosa rainha, aquela rainha má. Ele marcha em direção à casa dela. Aquela mulher era feiticeira, aquela mulher era das trevas mesmo. Veja o versículo 22 aqui, ó. Quando Jorão, antes dele ser morto por Jeú, antes do sangue dele cair na vinha, na propriedade de Nabote, o Jorão conversou com Jeú e perguntou: a paz, Jeú? E Jeú disse: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Aquela mulher era uma feiticeira, aquela mulher era uma prostituta, aquela mulher era endemoniada, aquela mulher era má. Então Jeú, depois de ter matado Jorão, filho de Acabe, ele vai agora na direção da casa de Jezabel, porque foi Jezabel que fez aquela falsa denúncia contra Nabote. E o jovem profeta tinha dito: os cães comerão a sua carne e ela não terá nenhum enterro. Jeú vai na direção da casa de Jezabel. Ela está encastelada, está numa fortaleza, está numa torre alta, tem guardas e seguranças ao lado dela. E ela pinta os olhos, ela faz uma bonita maquiagem, ela coloca uma roupa bem sedutora, e ela aparece ali, ó, na janela, junto com seus seguranças, provocativa, querendo seduzir Jeú, mas a sentença dela já tinha sido dada por Deus. Jeú olha para os seguranças dela e diz assim: quem de vocês aí é por mim? E 2, 3 seguranças olhou para Jeú lá embaixo e fez um sinal, quer dizer, estou contigo. Aí eles pegaram a Jezabel, olha o que aconteceu com ela. Os seguranças pegaram a Jezabel no alto daquela torre e jogaram ela pela janela. Olha que coisa horrível. E ela caiu, e quando caiu espirrou sangue nas patas dos cavalos de Jeú e dos outros capitães. O sangue dela espirrou na parede da fortaleza dela. Ela caiu ali, espirrou sangue. Aí Jeú pegou o seu cavalo e atropelou ela várias vezes, pisoteou a mulher, até que morresse. Aí ele conquistou a fortaleza e entrou lá como rei. Entrou naquele palácio como rei. Vieram todos os servos de Jezabel e começaram a servir Jeú e serviram um banquete para ele. E ele e os seus capitães comeram, se fartaram. Aí o Jeú, comendo ainda à mesa, disse assim: alguém vai lá fora e sepulte aquela maldita, porque afinal de contas ela é filha do rei de Sidom, ela é filha de rei. Aí saíram lá para sepultar a Jezabel. Mas o que a profecia do jovem profeta tinha dito? Que ela não ia ter nenhum enterro e que os cães iriam comer a sua carne. E quando eles foram lá fora, só tinha a caveira dela, as mãos e os pés. O resto tinha sido tudo devorado. Vamos acompanhar isso aqui? Vamos ler versículo 34 em diante. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar. Porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos.
Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias. Veja, o Elias não está mais na terra. Mas Jeú reconhece que é a unção de Elias que está em Eliseu e que estava no jovem profeta. Esta é a palavra de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que não se possa dizer, esta é Jezabel. Esse pedaço do campo de Jezreel aí, foi na mesma porta da cidade onde Nabote teve o seu sangue derramado, onde ele foi apedrejado. Ou seja, se cumpriu tudo conforme a palavra de Deus. Transferência de unção e transferência de autoridade. Uma unção que é passada e permanece. E quando a gente coloca este azeite sobre uma pessoa, esta pessoa que é ungida em nome do Senhor, esta pessoa que é ungida por um homem de Deus, seja eu ou qualquer outro pastor da Paz e Vida que ungir você, nesse momento a unção vai ser transferida para a tua vida. É unção para que o nome do Senhor seja glorificado. É unção para que os inimigos sejam derrotados. É unção para que o erro, a mentira, o engano, a falsa fé, a falsa religião seja expulsa. É um engano que está se multiplicando, mas que através da tua unção você vai dizer: basta, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Todos vão reconhecer na tua vida a unção do Senhor. Que a palavra de Deus na tua boca se cumpre infalivelmente. Hoje nós vamos fazer isso. Eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. Meu amado, minha amada, para você ter esta unção com eficácia na tua vida, você tem que ser do Senhor. Adiantaria, eu te pergunto, Jezabel ser ungida? Adiantaria Jezabel ser ungida? Por que não? Porque ela era uma feiticeira, porque ela acreditava no ídolo Baal, porque ela perseguia a obra de Deus. Adiantava ela ser ungida? A unção, no caso dela, não teria eficácia. Por quê? Porque ela não era do Senhor. Todo rei de Israel era ungido com azeite antes de tomar posse. O Jorão, filho de Acabe, ele era ungido. Mas a unção teve alguma eficácia na vida dele? Não. Ele morreu com uma flechada no coração e o sangue dele foi derramado no mesmo campo em que o sangue dos filhos de Nabote foi derramado. Jorão era ungido. Ele era rei. Rei de Israel, filho de Acabe, ele foi ungido rei no lugar de seu pai. Mas a unção valeu alguma coisa para Jorão? Não valeu. Por que não valeu? Porque Jorão não era do Senhor. Quando a pessoa entrega a vida ao Senhor e crê só no Senhor com fidelidade, com exclusividade, então esta pessoa pode receber uma transferência de autoridade. Essa transferência de autoridade começa por Jesus Cristo, porque ele disse aos discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada os fará dano algum. É transferência de autoridade, é transferência de poder. Quando Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que é isso? Transferência de autoridade. Nós vamos ungir você para transferir unção. Quando Jesus disse: o que de graça recebesses, de graça dai, isso é transferência de unção. Mas nós não vamos só falar,
nós vamos ungir você com azeite. Amém? Não estamos só falando, vamos transferir esta unção através do azeite consagrado na casa de Deus. Nós vamos ungir você. Mas se você não é do Senhor, não adianta nada. Não adianta eu pegar o azeite aqui da casa do Senhor, ir lá na entrada do shopping Carioca e ficar ungindo todo mundo que passa na calçada. Não adianta nada. A unção só adiante, só traz benefício se a pessoa for do Senhor. Em outras palavras, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Você tem que receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então, descruze os teus braços, tire a mão do bolso, olhe para mim. Fique à vontade agora, porque eu vou fazer este convite para você se tornar propriedade exclusiva do Senhor. Para que você tenha legalidade de receber essa transferência de poder. Eu pergunto agora, quantos aqui querem entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim, bem alto. Quem quer, erga sua mão direita, isso, bem alto, erga sua mão, isso. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, vem para perto de mim e vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais, igreja, para que você tenha o direito a esta unção, a esta legalidade, a essa transferência de autoridade. Você tem que ser do Senhor. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem declarar aqui diante do altar: eu sou do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que estão afastadas da casa do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Qual foi o problema de Acabe? Acabe tinha tudo para ser salvo, porque ele era de uma descendência real. Acabe tinha tudo para ser um homem abençoado. Acabe tinha tudo para ser um homem bem-sucedido, dos melhores reis que Israel já teve. Ele conhecia o Senhor. Mas aí a esposa começou: olha, Baal também quer dizer Senhor. Esse ídolo aqui que nós adoramos é o mesmo que você adora, só que você não adora ídolos, mas é o mesmo Senhor. Nós acreditamos no mesmo Senhor. Baal quer dizer Senhor. E ela foi influenciando, até que Acabe se desviou. E Acabe, desviado, só fazia coisas que irritavam a Deus. Então você, quando se desvia, o diabo manda muita gente para te dar maus conselhos, para que você faça coisas que irritam ao Senhor. E aí o que acontece com a tua vida, tanto espiritual como material e financeira? Tua vida vai afundando. Quando você começa a seguir conselhos de ímpios, quando você começa a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, a tua vida não vai para frente. Então eu vou fazer um convite amplo agora. Preste atenção. Se você tem feito coisas ou fez coisas que a tua consciência te acusa, e você sabe que aborreceu ao Senhor, então eu quero que você tenha a coragem de sair do teu lugar. Não precisa nos contar nada. Quero que você simplesmente tenha a coragem de vir aqui para frente para pedir perdão a Deus e se consertar com o Senhor. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Porque hoje você tem que sair daqui em paz. Hoje você tem que sair daqui com a tua unção. Hoje você tem que ser com a tua vida abençoada. Isso, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Quem tiver o desejo de vir, então venha. Quero falar com você que está me ouvindo
pelo rádio, ou assistindo pela TV, ou alguém te deu um DVD e disse: assista isso aqui. Quero falar com você que está nos escutando à distância. Para ser ungido do Senhor, é exatamente isso. Você tem que ser do Senhor. Você tem que entregar tua vida para o Senhor. Você tem que ser propriedade do Senhor. Aí haverá uma transferência de unção, uma transferência de poder. Você que está me ouvindo à distância, quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer se consertar com o Senhor? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu televisor. Você que está nos ouvindo pela internet em qualquer lugar do mundo, se ajoelhe ao lado do teu computador, porque nós vamos orar. Chega mais perto de mim, por favor. Você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. E a igreja continue de pé. Igreja, estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada, porque você também está transferindo bênçãos para ela. Quando você abençoa uma pessoa, você não perde a bênção. Quando eu dou de graça aquilo que eu tenho, eu não sou diminuído. Pelo contrário, quanto mais eu dou, mais eu recebo. A mesma coisa é você. Quanto mais você se entregar, mais Deus vai dar para você. Ore por essas pessoas que estão de joelhos. E você que está ajoelhado, ajoelhada, com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, mas ore com fé. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra. E eu estou agora de joelhos diante do teu altar para suplicar o perdão dos meus pecados. E em tudo aquilo que eu fiz, que aborreceu ao Senhor, eu peço perdão. Eu quero consertar a minha vida. Eu quero, meu Deus, a partir de hoje, só fazer aquilo que te agrada. Eu preciso, além do teu perdão, eu preciso do teu Espírito. Me dá, Senhor, a tua virtude. Transfere para mim o teu Espírito. Me dá poder para que eu vença e permaneça fiel até o fim. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E que nesse momento eu entrego a minha vida ao Senhor. Assim seja feito. Amém, Jesus.